falar dessa biossegurança em aurículo, que é tão importante, foi que eu e minha equipe a gente decidiu trazer esse tema para que a gente possa aprofundar, associando agora essa biossegurança com aurículo. E aí o que é que eu vejo muito com relação ao aurículo é que os profissionais, como eu já disse, não estão preparados para trabalhar com biossegurança, eles não se atentam à biossegurança, e eu vou trazer aqui 7 pontos que a gente precisa estar avaliando quando a gente trabalha com aurículo para ter uma melhor biossegurança no atendimento e junto ao paciente. E é o primeiro ponto que eu trago aqui para você é cuidado com os materiais de limpeza que você utiliza. Se você tem um consultório, se você fez uma parceria e trabalha numa clínica, se você, sei lá, alugou aquele espaço, né, aquela sala em uma clínica, em um local durante 1 ou 2 vezes na semana, e essa sala ela sempre está sendo rotativa, ou seja, um terapeuta atende na segunda, outro atende na terça, outro atende na quarta, né? Então você precisa ter cuidado nesse ambiente. Além do fato de ter vários profissionais trabalhando nesse ambiente, de vários pacientes desses profissionais serem atendidos nesse ambiente, de você estar lá com seus pacientes também, ou até se você só tem o seu consultório e só você atende nessa sala, mas o fato de eu ter várias demandas de pacientes, tem pessoas que atendem 10, 12, 15 pacientes em um dia com aurículo, então você sabe que você precisa fazer a higienização dessa sala de forma adequada, desse ambiente de forma adequada. E aí o que eu observo muito é a preocupação dos profissionais, eu estou me referindo aqui a terapeutas, a auriculoacupunturistas, né, que atuam com a auriculoacupuntura já, ou você que pretende atuar, você precisa ter cuidado que o material que você compra em supermercado, o material que você compra para higienizar a sua casa, não é o material que você deve levar para esse ambiente, para limpar esse ambiente. Sim, talvez você não saiba disso, eu acho que muitos terapeutas não sabem disso, mas não é o mesmo ambiente da sua casa. Na sua casa transita você, pessoas íntimas a você, não tem o mesmo volume de pessoas, a tendência é que você saiba mais ou menos o que está acontecendo com seus familiares, com você, já que seu paciente você não sabe se ele teve uma infecção, se ele teve algum tipo de virose há algum tempo atrás, você não sabe inclusive se ele tem uma bactéria resistente, que ele vai conviver o resto da vida, que não tem medicação que combata ela, e por conta disso, cada vez que ele deita ali na maca, cada vez que ele senta na sua cadeira, cada vez que você vai atender ele, tudo que entra em contato com ele, sim, recebe essa carga aí bacteriana. Então, você precisa entender que existem substâncias químicas, existem produtos específicos para que você utilize no seu ambiente de atendimento. Isso dificulta um pouco quando você vai atender o paciente na casa dele, vai fazer o home care, porque você não tem como gerenciar isso. Então você vai tender a gerenciar o quê? O seu material, tá certo? Você vai tender a gerenciar o máximo que você consegue o ambiente que você vai atender ele. Mas saiba que a questão da limpeza do ambiente fica a cargo realmente do paciente, que é dono daquele local onde você vai estar atendendo. Então é interessante que você entenda que você precisa saber quais são os melhores produtos que você vai utilizar para dessa forma favorecer uma esterilização do ambiente, uma descontaminação desse ambiente de forma adequada, porque sim, você tem um grande risco de proliferação de bactéria, de vírus, e se você ainda tem um ambiente propício para isso, cheio de plantas, que tem muita umidade, então literalmente se torna um resort para os micro-organismos se proliferarem cada vez mais rápido. Então é importante que você entenda que você precisa saber quais são os melhores materiais, dependendo se você lida aí com sangue, se você tem uma contaminação de fato mais agressiva, então você tem que ter instrumentos para higienizar, e só o álcool 70 não vai dar conta disso, tá certo? O álcool 70 tem pessoas, existem estudos já que mostram que o próprio álcool 70, devido à pandemia, todo mundo utilizar muito álcool 70, algumas bactérias, alguns micro-organismos se tornaram resistentes ao álcool 70, e aí talvez o álcool 70 não dê jeito. Até a questão de como você higieniza uma simples pinça, né, um simples palpador,
com álcool 70 você tem que ter cuidado, né? Porque não é só colocar o álcool 70, borrifar no material e pronto, tá esterilizado. Não é assim que funciona. Eu tenho que friccionar esse álcool na estrutura. Existe um tempo adequado para que esse efeito aconteça antes de eu reutilizá-lo. Então tudo isso você precisa identificar, precisa saber, porque só colocar álcool 70 sem friccionar, no mínimo por 1 minuto, não vai fazer efeito e aí você não vai estar higienizando de forma adequada, tá certo? Existem muitas coisas que são vendidas na internet, como autoclave portátil. Eu acho que já devem ter ouvido falar sobre isso, principalmente para quem é da área de saúde. Existe uma coisa chamada autoclave portátil, existem luzes que são colocadas assim em superfícies, aí garantem que promove a esterilização do ambiente, descontaminação, e isso tudo é mentira, tá? Então tenha cuidado para você não cair nessas artimanhas de comprar um autoclave portátil, de comprar nesses sites, né, que não são seguros e que vendem qualquer coisa, que diz, isso aqui é ótimo para o seu consultório, você precisa ter. E não é bem assim. Existem normas, né, de biossegurança que devem ser seguidas e tem como você se respaldar de forma segura, utilizando material seguro para higienização do seu ambiente de trabalho, no caso um consultório, no caso uma clínica, no caso até os seus materiais que devem também ser higienizados rotineiramente a cada atendimento, ok? O segundo ponto que eu trago aqui com relação à biossegurança e aurículo é a utilização de adornos. Eu vejo muitos profissionais atendendo com aurículo e aí eu atendo utilizando relógio, atendo utilizando anéis, atendo utilizando colar, brincos, pulseiras e a gente não pode, tá certo? A gente tem que retirar, principalmente, né, tudo que está nas nossas mãos e antebraço tem que ser retirado, porque são áreas que vão entrar em contato direto com esse paciente. Então não pode utilizar anel, tem que retirar todos os adornos para você poder atender seu paciente. Eu até indico que exista aí, caso alguém tenha interesse em montar o seu consultório, ter seu espaço, existam 2 locais, né? A área de você receber o seu paciente e a área de atender seu paciente, quando possível isso. Tá? Porque na sala de atendimento você não pode levar adorno, na sala de atendimento você tem que ter todo um rigor maior do que na outra sala de recepção desse paciente.